Olá, eu sou a Carla da Web Electrics e eu tô aqui hoje para falar sobre uma coisa que eu adoro, que é a importação. Para quem não me conhece, eu sou a Carla e tô aqui hoje para falar sobre importação, que é uma coisa que eu adoro. E nada melhor do que isso, para falar sobre isso, a gente vai convidar o Daniel da DPR, que é uma das empresas que trazem Tesla para o Brasil, uma das principais exportadoras de Tesla para o Brasil, e para falar com a gente. Deixa eu ver se o Daniel já está aqui. Peraí, tá entrando. Tô aguardando o Daniel. Oi, Daniel. Oi, Carla, tudo bem? Bem? Tudo bom e você? Então, tudo ótimo. Estamos aqui querendo saber um pouquinho. Fala um pouquinho o que é DPR Trading. Por que você foi convidado aqui para bater um papo com a gente sobre Perfeito, importação? vamos lá. E aproveita já para importação de carros elétricos no Brasil, né? Sem dúvida. Deixa eu explicar um pouquinho. Eu sou o Daniel, minha empresa chama-se DPR Trade, nós somos especialistas na exportação de veículos. Eu exporto há mais de 10 anos, né? A gente acabou, nesse ciclo de exportações, a gente acabou se envolvendo cada vez mais com as modificações do mercado, carros elétricos, e a gente acabou caindo de cabeça com a Tesla. Impressionante hoje a quantidade de pessoas que nos procuram atrás de Tesla. Eu, pessoalmente, há 2 anos atrás, se você viesse falar comigo sobre Tesla, eu dava um pulo para trás. Não, peraí, o que é isso que a gente está falando? Então, a gente foi se especializando, foi entendendo melhor os carros elétricos, né? A gente foi forçado a seguir essa linha por causa das reduções de tributos, né? Primeiramente com o Inovar Alto, depois com o Rota 2030. E hoje a gente é especialista em exportação de veículos elétricos, não só para o Brasil, a gente exporta hoje para mais de 20 países. A gente está com umas parcerias muito interessantes com Colômbia, a gente tem parceria com Peru, Chile, República Dominicana e Brasil. Não tem como, não posso abandonar meu principal posto. Um mercado desse tamanho, né? E me fala uma coisa, quem pode realizar a importação de veículos? Qualquer pessoa pode? Tem que ser pessoa jurídica? Como Todo o funciona aí? processo, para poder realizar uma importação no Brasil, seja ele na pessoa física ou jurídica, é preciso ter um radar habilitado junto ao Siscomex. Tá? Isso vai, se for feito na pessoa física, vai ser através do CPF do importador, e na jurídica, com um processo um pouco mais complexo, no CNPJ da empresa. Falando de pessoa física, o importador ele tem que ter uma renda compatível para poder realizar um processo de importação. Ou seja, quando a gente for fazer o processo de habilitação no radar dessa pessoa, a gente vai exigir certos documentos. Um deles é o imposto de renda. A gente tem que apresentar esse imposto de renda para a Receita Federal para a gente poder seguir com o processo, com o passo a passo de habilitação do radar. Tá? Infelizmente, se a pessoa não tem uma renda, a gente já teve N casos onde a pessoa, você sabe que ela é muito bem financeiramente no Brasil, mas aquilo não está comprovado. Então, ela não consegue fazer um processo de importação caso ela não consiga ter a comprovação. Então, a gente até alerta, a gente até declina casos onde a gente sabe que esse processo pode vir a dar algum tipo de dor de cabeça. Isso é para Isso é conseguir para o poder habilitar radar, o né? radar. Sem o radar de importação. E o Sem o radar, radar de importação, não tem se a pessoa- importação. mas aí ela pode comprar de uma área, por exemplo, uma empresa que, por exemplo, a gente tem, eu sei que acho que a Paito, né? O Paito hoje é o Importa os exatamente. O Paito é o principal vendedor de Teslas hoje no Brasil. Então, aí ele importa e a pessoa pode comprar dele Sem sem problema. problema nenhum, né? No caso, se a pessoa quiser fazer uma importação. E qual a diferença entre ser um importador direto, independente, e adquirir através de uma concessionária? Basicamente, O processo, a diferença entre um processo e o outro é o fato dele já poder. Eu explico, na verdade, eu deixo bem claro para os meus clientes e para quem a gente está oferecendo os nossos serviços, que são 2 modalidades diferentes, tá? O que eu faço, eu sou um consultor de importação.
Eu faço com que o carro que está aqui nos Estados Unidos, no México, na Europa ou no Canadá, chegue até a garagem da sua casa e a gente vai intermediando todas essas etapas da importação, que é habilitação no radar, fechamento de câmbio, aquisição do veículo no exterior, embarque, desembaraço, passo a passo, até da liberação até ele chegar na sua garagem. Quando ele compra um carro na concessionária, através do Paito, da Auto Miami, ou seja lá quem importou esse carro e está com ele à venda, aí sim é uma venda de carro. Por quê? Porque ele pode negociar preço, ele pode fazer financiamento, ele pode fazer uma troca, coisas que a gente não consegue fazer na nossa modalidade. Porque, na verdade, eu explico para o pessoal, eu não vendo carro. Eu faço uma consultoria de produção, eu faço com que o carro que está aqui chegue até aí. Entendeu? Entendi. Então, aí vai da pessoa escolher o que ela prefere, né? Se é uma importação direta, os custos-benefícios para Exatamente. cada um. Muita gente fala, né? Porque tem tanta diferença de preço, uma discrepância, por que o seu preço é tão mais barato que o dele? Porque são modalidades diferentes, né? Ele, primeiro de tudo, para ele poder ter o carro na concessionária dele, ele teve que abrir uma importadora. Segundo passo, ele teve que fazer um radar de importação através dessa importadora. Terceiro, ele fez um investimento. Ele adquiriu o veículo, fez todo o processo de importação até esse carro chegar na garagem dele, até esse carro chegar na concessionária dele. Então, com certeza, e provavelmente, como a gente sabe no Brasil, é muito difícil uma venda não ter ou um desconto, ou ele não ter uma negociação, uma troca. Então, ele tem que, na verdade, adicionar todos esses valores ao custo final do carro. No meu caso, por exemplo, eu tenho muitos casos onde a gente monta uma estimativa de importação, minha estimativa é muito enxuta, tá? Porque para mim, eu não ganho por carro, eu não ganho no carro, eu ganho por processo. Então, o valor que a gente cobra para fazer uma consultoria de importação, seja de um carro de $1.000, ou seja de um carro de $450.000, o trabalho é o mesmo. Tá? Então, a gente cobra um valor por processo. Então, muita gente me liga e fala assim, poxa, Daniel, você está cobrando, a sua planilha deu 400 mil, por 350 a gente fecha. Eu falei, cara, não fecha, porque eu não tenho margem de negociação. A única margem de negociação é o nosso FII, que é muito pequeno, e, claro, a gente não pode abrir mão dele. Entendi. Tem uma pessoa que perguntou qual que é o Tesla, o modelo Tesla preferido dos brasileiros. Tem algum? A Tesla, na verdade, ela começou inicialmente com o modelo S, né, que foram as primeiras unidades que foram para o Brasil. Depois ela passou para o X, que é um SUV mais imponente. Então a gente viu bastante importação de Tesla S no começo, depois gradativamente passou para o X. E o grande lançamento da Tesla foi o 3, onde ela mudou a plataforma do carro, o computador é diferente, é um carro super ágil. E hoje o carro que a gente mais tem rodando no Brasil é o 3. Agora a gente teve o lançamento do Y, que é um modelo novo, que é um mini SUV, que é esse que está deixando a gente correndo de um lado para o outro toda semana. Ontem eu peguei 2 carros, amanhã tem mais 2 carros. Na verdade, teve um problema de produção, né, por causa da pandemia. Eles produziram até a segunda semana de março, aí parou. Agora eles voltaram há 15 dias atrás e estão com força total. Você vai numa loja da Tesla, por mais que tenha restrições, o pessoal está tentando evitar de sair ainda, as coisas estão voltando devagar, a loja está completamente lotada. Então, eu acho que o Y com o tempo ele vai, com o tempo ele vai ganhar mais espaço e provavelmente vai se tornar o carro mais exportado do Brasil. E voltando um pouquinho, a gente falar um pouco de importação, quais são os órgãos envolvidos e quais os documentos para importar, esses veículos, caso a pessoa queira fazer uma importação direta? Então, o primeiro passo, a gente habilitou o radar do importador. Tá? O segundo passo do processo de importação é o fechamento de câmbio via Banco Central para aquisição do bem no exterior. Como ele está fazendo uma importação direta, ele precisa remeter esse valor. Muita gente fala assim, Daniel, eu tenho recursos no exterior, pagando por aí fica mais barato? Não pode. Você está fazendo uma importação, esses recursos têm que sair da sua conta no Brasil. Seja essa remessa de câmbio via Banco Central, pode ser através do banco dele, ou pode ser através de uma agência de câmbio. Tá? Então, ele vai fazer o fechamento de câmbio,
a gente vai fazer a aquisição, desculpa, a gente vai fazer a aquisição do veículo com os dados do veículo, chassis, cor, modelo, tudo confirmado, é onde a gente vai mandar essa documentação para o despachante no Brasil e ele vai entrar com a documentação de importação, que o principal é a LI, né, que é a licença de importação. Deferindo a licença de importação, a gente passa para os demais departamentos, que seriam o CAT, o LCVM, IBAMA, todos esses órgãos, eles têm que ser informados e precisa ser feita uma documentação para a gente poder seguir com esse processo de importação. O carro elétrico, cara, ele tem um grande diferencial comparado com os outros carros. Um carro a combustão, você precisa ter a LI deferida antes do embarque, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, cortando um pouquinho. Tem antidumping veículo elétrico? Não tem antidumping. Ele pode ser importado normal, a gente não tem hoje nenhuma restrição, nenhuma regulamentação que acabe barrando esse procedimento de importação. Então a gente vai fazer... Menos mal. Ainda bem, ainda mais no carro elétrico não seria justo, né? Hoje é uma tendência mundial e a gente vê pelos demais países, não só o Brasil. O Brasil está indo, mas ainda o custo... Infelizmente, não, o Brasil não é... O vilão não é só a tributação, mesmo o imposto de importação sendo zero e o IPI reduzido de acordo com a eficiência energética, a taxa cambial ainda é muito ruim para o Brasil. Muita gente... Eu faço cotações onde o cliente fala para mim, poxa, mas por que tão caro? Aí eu viro para ele e falo assim, tá, se não fosse 400 mil, se fosse 250 mil, você compraria? Ele fala, na hora, compraria. Eu falei, então a gente precisa esperar o dólar voltar a 2,50. Então você vê que o grande vilão hoje do processo de importação não é só a tributação, e sim a taxa cambial. Como que você está com esse dólar nas alturas? O que você acha qual a sua expectativa da exportação de veículos elétricos para o Brasil? A gente vinha 2020 muito bem, muita cotação, aí infelizmente aconteceu o que aconteceu, deu praticamente uma congelada no mercado, porque o que acontece? O mercado ele se adapta aos valores, né? Se eu estou acostumado a vender um modelo 3 a 250 mil reais, e do dia para a noite, em questão de, sei lá, 10 dias, eu viro para um cliente e falo assim, aquele carro de 250 hoje é 350, porque o dólar subiu 30% e realmente afetou o custo final, você faz com que ele se assuste e ele pisa no freio. Então, esse período, você tem um período de adaptação do mercado. O mercado ele vai se adaptar à nova realidade, aos novos preços, tá? E aí ele vai voltar a comprar. O que acontece é que a gente teve essa gangorra. O valor subiu, todo mundo parou, e agora, gradativamente, ele está descendo. E eu acho que qualquer patamar abaixo de R$5, que é o que ele está hoje, a gente tem boas possibilidades. Mesmo porque o que torna o carro elétrico mais atraente no processo de importação? O fato dele ter a redução cambial, dele ter a redução de tributos. Então, por exemplo, se hoje eu tenho um cliente que está querendo importar um Shelby a 55 mil dólares, tá? Que é um carro a combustão. Ele está querendo importar um Tesla de 55 mil dólares, ele vai ver que um está chegando a 400 e o outro está chegando quase em 600. E os dois carros têm o mesmo valor de compra, só que um tem redução de tributos e o outro não. Então, na verdade, o que interessa para o cliente é o valor final. Então, isso faz ele repensar. E hoje, o elétrico, todo mundo acaba tendendo para o elétrico, né? Todo mundo quer conhecer, dirigiu, tem muitas matérias, você vê muito vídeo, tá todo mundo hoje como se fosse que ninguém acreditou no começo, eu falo por experiência própria, e hoje deu um estalo e falou, gente, precisamos correr atrás porque isso daqui é a realidade, realmente é. É uma tendência mundial, né? Você vê o que está acontecendo lá na Europa. Os países estão cada vez colocando mais incentivos. Essa semana até a gente postou que a Alemanha está fazendo obrigatoriedade todos os postos de combustíveis. A partir de agora, vai ser obrigado a ter um ponto de recarga. E, além disso, eles estão dando um valor X, né? Cada pessoa que adquirir um veículo elétrico. Aqui no Brasil, a gente está esperando que o nosso governo faça que a gente se torne um país um pouquinho mais verde. Mas ainda falta muita coisa. Nós tivemos um incentivo similar aqui nos Estados Unidos, ainda tem, né? Na verdade, o incentivo aqui ele pode ser federal,
que era até as primeiras 200 mil unidades produzidas pela marca, você tem um incentivo de $7.500. Quando você atinge essa marca, os próximos 6 meses ele reduz esse valor pela metade. Nos próximos 6 meses, até completar um ano, ele reduz mais uma vez pela metade e depois ele elimina. Então, a Tesla hoje, por exemplo, já não tem mais nenhum incentivo. E, na verdade, esse incentivo não se aplicava aos nossos casos, porque como os carros não são registrados, todos os nossos carros são destinados à exportação, a gente não tinha como pedir. Na verdade, é um crédito que você pega no seu imposto quando você faz a sua declaração de imposto de renda. Tá? Então, a gente, nenhum dos carros exportados, a gente conseguia adquirir esse crédito. Mas para a pessoa que morava, para a pessoa que na época fez a aquisição de um Tesla e mora dentro dos Estados Unidos, ele podia gozar desse benefício. E tem também os incentivos estaduais. Alguns estados ainda mantêm. A Califórnia, por exemplo, dá $2.000 de desconto no imposto de renda. Só acho que, se eu não me engano, mais outros 4 ou 5 estados dão. Aqui na Flórida, onde é que a gente está, não tem, infelizmente não tem incentivo fiscal. Mas você vê que todo mundo está incentivando, né? A grande maioria tem o incentivo, porque eu acho que você economiza de um lado, você deixa de ganhar de um lado para economizar do outro. Sim, para o Brasil é muito importante. As baterias, eu estava lendo que são feitas a maior parte de nióbio, né? E um dos itens para se fazer bateria. E o Brasil tem 98% das minas de nióbio do mundo são no Brasil. Quer dizer, isso para a gente seria extremamente interessante. Vamos esperar ver o que o país faz, né? E me fala uma coisa. Alguém me perguntou aqui, ó, como fica a regulamentação desses veículos frente ao Denatran? Tem alguma regulamentação especial? Não, a gente, na verdade, o processo, tirando o fato dele ser elétrico, dele não precisar da licença de importação para poder embarcar, a parte documental é mais ou menos igual de um carro normal. Então, a gente vai fazer a solicitação junto ao LCVM, CAT e IBAMA, e esse CAT vai ser complementado através de Brasília, e assim que ele tiver com a documentação tudo ok, ele pode, com o despachante local dele, quando você importa, você tem 2 documentos, né? Um primeiro documento, quando você registra o veículo à chegada, que se chama DI, que é a Declaração de Importação, e o segundo, quando o cliente paga os numerários, os tributos são pagos, o processo realmente é efetivado, ele passa a ser uma CI, que é uma comprovação de importação. Com esses 2 documentos, DI e CI, o despachante local dele vai entrar no sistema do Denatran e vai ver que o carro está cadastrado e vai poder seguir para o emplacamento. A gente teve, em começo de 2018, quando entrou o processo do Rota 2030, ficou um pouco confuso, né, em relação a como ia ser esse procedimento. Então, alguns CATs atrasaram. A gente teve carros que demoraram até 4, 5 meses para serem emplacados, mas hoje em dia o emplacamento está praticamente normal. Um carro chega e não leva mais do que 15 dias para conseguir emplacar. A importação normal, com DI, como qualquer Exatamente. importação, né? Isso é. Eu estava lendo, em 2015, o Camex reduziu de 35% para zero a alíquota do imposto de importação para carros elétricos, certo? Exato. Mas mas tem alguns outros impostos que ainda incidem nos veículos elétricos. Quais são esses impostos? Porque se a gente não tem mais o imposto de importação, mas tem outros. Essa informação do imposto de importação, ela é muito perigosa, tá? Eu tenho muita gente que me liga e fala assim, Daniel, eu fiquei sabendo que carro elétrico não tem imposto de importação. Então, um carro aí custa $35 mil, eu fiz o câmbio, ele vai chegar por tanto. E não é. Na verdade, a gente tem 5 tributos a serem pagos num processo de importação. A gente tem o imposto de importação, que no carro elétrico ele é 0. O segundo imposto dessa cadeia é o IPI. O IPI no carro elétrico ele é reduzido. Ele é calculado com base na eficiência energética do veículo. Então, é preciso fazer um cálculo do peso do carro, mais a eficiência energética chega-se num número de megajoules, e aí tem uma tabela dentro do Denatran que ele vai te falar qual é o IPI a ser pago desse carro. PIS, COFINS, não tem como fugir, né? A gente tem 12,57% de COFINS e 2,62% de PIS. E o ICMS incide dependendo do estado. Então, esses são os 5 tributos que a gente tem no processo de importação. Então, quando o pessoal vê por aí que imposto de importação é 0 no carro elétrico, ele não pode esquecer.
Tem despachante, tem PIS, tem COFINS, tem armazenagem, tem frete internacional, tem uma série de custos nesse processo para poder constituir aquele valor final. Aquela cadeia tributária que o exportador não consegue entender como que a gente se vira com tanto imposto, que nem a gente entende direito como calcular esses impostos, né? É, é E tem difícil, uma, engraçado do processo de importação no Brasil. Eu já tentei explicar como a gente trabalha com outros países, porque muita gente me liga e fala assim, não, Daniel, você tem que comprar um carro barato, você precisa fazer isso, aquilo, porque aqui eu pago 20% de imposto de importação, eu pago 30%. Aí eu falo para eles, vocês não têm ideia que no Brasil, num carro a combustão normal, pode chegar até 128% do valor do carro, só em tributos, né? E aí eu explico para eles que no Brasil a gente paga a tributação é com base no valor do veículo mais o frete. E isso chega a ser revoltante. Você tem que explicar para um americano, você tem que explicar 3 vezes e ele na quarta ele continua ainda com dúvida, porque ele não consegue entender por que ele precisa, por que você precisa pagar imposto do frete, sendo que o frete é frete, o produto é produto e frete é frete. Você não deveria, esse valor não deveria ser somado, mas a lei do Brasil obriga que esse valor seja somado. E uma outra matemática difícil é que os tributos são em cascatas, né? Então, por exemplo, o IPI, por exemplo, começa com 9% no modelo 3. Então, a gente pegou um carro de 30 mil dólares, somou o frete, somou os 9%. Aí o PIS, o COFINS, que é o próximo, que vem a 12,57%, não é em cima dos 30 mais o frete do veículo. É em cima dos 30 mais o frete e mais o IPI que já foi calculado. E aí, quando passa para o PIS, continua a cadeia. 30 do veículo, frete, IPI, COFINS e PIS. E o ICMS é a mesma coisa. Então você vê que esse número ele vai dobrando facilmente, porque realmente a forma com que isso é calculado afeta muito o custo final. lá fora as pessoas não entendem como calcular aqui, porque nosso efeito cascata é tão grande, com tanto imposto. E o que a gente precisaria mesmo era que o governo desse uma mãozinha para poder melhorar a qualidade aqui no Brasil, para tudo, não é só para A carro, para burocracia, qualquer coisa. infelizmente, é muito grande. Por exemplo, a gente exporta a muitos países e uma das coisas que a gente se atenta muito, principalmente o Brasil, quando a gente negocia um frete com a companhia marítima e tal, é ter certeza que a gente vai conseguir o tempo máximo de demurrage. Porque com o demurrage, para explicar para quem não conhece, quando a mercadoria chega no país e é registrado, né, dado a presença de carga, você começa a contar os dias de demurrage. É o tempo com que a sua mercadoria fica dentro do container e fica parado. A companhia marítima ele quer esse container de volta, porque ele precisa usar esse container, ele precisa colocar mais mercadorias, ele precisa mandar esse container de volta para outro país, ele tem que fazer a cadeia dele virar. Então a gente pede o máximo de demurrage. Muita gente não entende. Poxa, mas você precisa de 15 dias, de 20 dias para liberar um produto no Brasil. Hoje, graças a Deus, o nosso trâmite é muito rápido. Mas, independente disso, a gente sempre pede o máximo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? No Brasil, infelizmente, tudo pode atrasar, pode existir uma greve, pode existir, eu me lembro, há 2 ou 3 anos, teve um problema de um incêndio no Porto de Santos, que não entrava e não saía nenhum caminhão em Santos. E a gente tinha 3 containers parados em Santos, aguardando DTA, que a gente pede a remoção, né? Chega para o Santos, mas a gente leva para outro EAD, e a gente não podia retirar a mercadoria. E armazenagem por conta do cliente, esses custos extras todos por conta do cliente, independente dele não ter culpa nenhuma do processo. Isso, mas e qualquer importação, isso quando não tem as greves, né, que você falou, que fica preso lá no porto, na alfândega, e a gente tem que esperar realmente a liberação disso tudo. É tão complexo, Realmente é tão complexo o processo de importação no Brasil, que muitas vezes um cliente fala assim, poxa, eu estou trazendo um carro e meu amigo também quer trazer. Se a gente for trazer os carros juntos, não fica mais barato? Eu falei, fica mais barato, mas eu não recomendo. Por quê?
Porque vocês vão querer utilizar um container, a gente usa um container de 20 para estufar um carro. E quando o embarque são 2 carros, um container de 40, e eu tenho clientes meus que chegam a embarcar até 3 carros num container de 40, tá? Não para o Brasil, para outros países. Mas eu recomendo que não seja feito 2 carros por container, que se não é o mesmo CNPJ, se não é o mesmo CPF. Porque chega em Santos, acontece qualquer complicação, a Receita tem alguma dúvida em relação àquele CPF ou esse CPF, ele segura a mercadoria por completo. Ou seja, você está lá, você não tem problema nenhum, mas o seu carro estava dentro do container de no mesmo processo de uma outra pessoa que possa estar tendo algum tipo de averiguação, pode estar sendo questionada por algum motivo, e você fica de mãos atadas, ou seja, sua mercadoria só vai liberar quando resolver o problema dele. Então a gente todo mundo que a gente conversa, eu não recomendo esse processo. É claro, a decisão é sempre do importador, mas a gente tem bastante experiência e dificilmente o importador não acaba nos escutando. Mas quando é o mesmo CNPJ, É, não tem problema, né? Quando é o importador uma... que traz vários carros, ele sem dúvida sempre opta por um embarque de 40 para tentar reduzir o máximo os custos dele de importação. É CIF ou é FOB? Não, FOB quando você tem o valor aqui freight on board, né? Aqui, se você chegar para mim e falar qual é o custo do carro aí nos Estados Unidos, FOB tal, tá? CIF é quando eu já estou calculando o frete e o seguro do produto, né? Mais o produto entregue no porto de destino. Quando Mas qual que é o seu... Quando envia, você envia CIF ou você envia a gente FOB? sempre envia CIF. Sempre envia CIF porque Tá. a Mas gente se for... a gente tem que ter o seguro, não sai um carro daqui sem seguro. E o frete internacional a gente prefere que ele seja sempre pago na origem. É mais fácil quando a maioria das taxas são pagas na origem, porque geralmente o valor cambial utilizado para fazer esse pagamento, a taxa cambial é um pouco menor do que quando ele deixa para pagar, ele não faz o prepaid, ele faz o pós-paid, né? Na chegada da mercadoria no Brasil. Então, deixa eu só recapitular. A pessoa faz uma reserva e ela paga final Não, quando chega ela no paga Brasil. a parte dos tributos. No processo de importação, você tem 2 desembolsos grandes, tá? Você faz a gente foi lá desde o começo, habilitou o radar, fomos fazer a aquisição do veículo. Então, eu quero um modelo 3, branco, com a bateria standard, assim, assim, assado. Joguei na planilha, o cliente aprovou, perfeito. Se eu tiver o carro pronto à entrega, eu já emito a fatura, tudo certinho, e ele já vai fazer o fechamento de câmbio. Se eu não tenho o carro pronto à entrega, a gente vai pedir na fábrica o carro chegou aqui em Miami, a gente emite a fatura e ele faz o fechamento de câmbio. Ou seja, ele pagou num carro elétrico, ele pagou mais ou menos 60%, 65% do processo, e ele já pagou nesse fechamento de câmbio. Tá? Com o carro 100% pago, a gente faz a aquisição, né, do carro na concessionária, paga a concessionária, traz ele para o nosso armazém aqui em Miami e fica aguardando para poder embarcar os carros aqui nos Estados Unidos, principalmente os carros da Tesla. Você tem que comprovar a propriedade do veículo. E eu não consigo, muita gente fala assim, Daniel, não consigo um leasing aí nos Estados Unidos e trazer o carro para o Brasil. Não consegue, porque quando eu for fazer a alfândega americana, eu for fazer o US Customs, você tem que comprovar que você tem propriedade. Se esse carro está alienado, ou ele é um leasing, ou ele é um financiamento, você tem que ter uma carta do banco autorizando você a poder sair com o bem do país. E ninguém vai dar essa carta, uma vez que o próprio bem, né, seria a garantia. Então ninguém faz isso. Nós somos a única empresa que a gente consegue embarcar os Teslas com certificado de origem. Ou seja, a gente tem uma autorização da Tesla para poder embarcar. Os carros não chegam a ser titulados, eles não chegam a ser registrados. Hoje nós somos a única, a gente conseguiu, através do volume de compras que a gente tem, todos os nossos carros embarcam com certificado de origem, que sem sombra de dúvida é o melhor documento para embarque hoje. Né? Você comprova a propriedade de 2 formas, ou certificado de origem, que é o documento da fábrica, ou titularizando o carro. Você comprou o carro, registrou o carro, mostrou propriedade e exportou. Nós não. Nós mostramos através de um certificado que a fábrica nos dá, que a gente é dona do carro, a gente não precisa passar pelo processo
de registro, de títulos e tal, para poder seguir com o embarque. Então, a gente aí embarcou o carro, ele navegou até Santos 12, 13 dias até chegar em Santos. Chegou em Santos, fez a presença de carga, a gente pediu a DTA, e aí onde é que ele vai pagar um numerário. O numerário, que o despachante é quem prepara o numerário, vai estar tributos, armazenagem, DTA, despachante, todas as taxas finais do processo. Vai representar aí 35%, 40% do valor final. O cliente vai pagar esse valor direto para o despachante vai fazer a distribuição dos valores, e aí a gente vai poder proceder com a liberação do veículo. No final do processo, o despachante monta um dossiê com todos os recibos, todas as custas pagas, tudo certinho, e a gente encaminha para o cliente. Em 95% dos processos, a gente tem devolução. A gente faz sempre um valor estimado um pouquinho mais alto, para a gente poder devolver dinheiro para o cliente, do que chegar lá na frente e falar assim, poxa, ficou faltando 2, ficou faltando 3, ficou faltando 5 mil reais. E me diz uma coisa, se tudo correr certinho, que a gente sabe que nunca corre certinho 100%, mas vamos dizer que correu tudo certinho, desde o pedido do cliente, que ele já acertou qual o modelo que ele quer, como ele quer, enfim, você colocou lá o pedido, até o recebimento do cliente na casa dele, quanto tempo mais ou menos leva esse processo? O tempo, Carla, é muito relativo, e eu sempre explico isso para os clientes, que é muito importante eu ter o apoio do cliente no processo de importação. Porque para eu poder entregar com um prazo máximo, o mínimo, né, na verdade, poder chegar o mais rápido possível, eu preciso da ajuda dele. Por quê? Vou te explicar. Vamos supor que você hoje, a Carla entrou em contato comigo e falou, Daniel, eu quero um carro XY. Perfeito. Eu entrei em contato com a Tesla. Eu tenho um cliente hoje que está querendo esse carro. Tenho o carro em estoque, eu tenho um carro aqui na loja. Perfeito. Como é que a gente vai fazer? Não, faz uma reserva, separa o carro para mim, que eu já vou correr e vou fazer a documentação desse cliente. A gente foi lá, correu, fez radar, fez fatura, fechou o câmbio. Por algum motivo, você demorou. Não, Daniel, mas eu preciso pagar 200 mil reais já, mas o meu dinheiro está no resgate, aí eu vou ter que resgatar até esse dinheiro compensar na minha conta e tal. Perdi o carro que estava pronto a entrega. Por mais que eu tenha feito uma reserva, se chega alguém comprando, é um final de mês e a concessionária precisa bater meta, ele vai vender. Entendeu? Seja para o Daniel que compra 200 carros com ele por ano, ou seja para o fulano de tal. Ele precisa bater meta, ele vai vender o carro. Então aí eu perdi esse carro. E aí lá na frente, poxa, então vamos fazer um pedido na fábrica. O pedido na fábrica também é relativo. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um cliente grande na Colômbia que me pediu um modelo 3 recente. E a gente pediu esse carro na quinta-feira passada. Eu acabei de receber o e-mail que na segunda-feira a gente pega o carro. Ou seja, provavelmente a gente deve ter conseguido um match. O que é o que a gente chama de match? Ele lançou o carro no sistema, não achou nenhum na região, mandou fabricar. Nesse processo que ele mandou fabricar o carro, pode ter tido uma desistência na região. E ele falou, bom, teve uma desistência, por exemplo, em Atlanta. E aí eles falaram, mas tem um cara em Miami que está querendo o carro exatamente dessa desistência. O cara talvez não tenha sido aprovado no crédito, ou ele não quis mais fazer a compra do carro, alguma coisa aconteceu. Então, avisa o pessoal de Miami que a gente tem o carro e dá o Perfect Match na conta do Daniel. E aí ele já dá o Perfect Match e me avisa, tem um carro disponível, ele está chegando no dia tal. Então a gente consegue, a Tesla ela trabalha de uma forma, como ela é dona de tudo, ela é dona de todas as concessionárias, ela acaba trabalhando numa forma como se fosse uma teia e ela acaba interagindo com todas as outras concessionárias, né? Então ela consegue encurtar esse tempo, tá? Eu tenho, por exemplo, eu já trabalhei em outras concessionárias, a gente já trabalhou com outros carros. O que acontece muito, vou citar um Shelby de novo, eu quero um Shelby, meu cliente quer um Shelby vermelho. Aquela concessionária aqui em Miami não tem, mas tem uma no Kentucky que tem o carro. Então vamos tentar entrar em contato com a concessionária do Kentucky e ver se ela faz um dealer trade, se ela cede o carro para mim. Se ela ceder o carro para mim, provavelmente ela quer um Shelby de volta. Então elas ficam negociando entre elas e isso prejudica. E muitas vezes a concessionária pode falar, não quero dar o carro. Tá? Então é um processo muito mais complexo do que os demais. Mas voltando ao ponto, se eu tiver o carro hoje pronto, entrega aqui, e a gente correr com todas as etapas do processo, eu consigo te entregar O cliente paga
cliente rápido, radar rápido, o embarque aqui a gente não tiver nenhum imprevisto, porque muitas vezes o cliente fala, Daniel, cara, eu quero que chegue antes de 30 dias, eu não posso te garantir. Já teve casos onde o barco, por algum motivo, ou de manutenção, ou por problemas de clima, ou qualquer outra coisa, ele omitiu o porto onde eu ia embarcar. Ele passou reto pelo Porto Everglades, ele passou reto por Porto Miami, e a gente perdeu uma semana. Então, pode acontecer isso, mas se tudo der certo e a gente fizer tudo correndo, tudo certinho, dá para entregar um carro em questão de 30 dias. Isso, Nossa, isso no olha, marítimo. esse é marítimo, Isso no processo marítimo. né? É rápido. Se a gente pensar, normalmente uma importação marítima demora uns 3 meses. A gente pensa. Exato. O processo do Manuel, desde a decisão, que a gente conversou com ele aqui há poucas semanas, alguns meses atrás, o dele a gente teve um problema que a gente não conseguiu embarcar naquela semana por um problema de manutenção de barco e navio, mas a gente entregou o carro dele em menos de 45 dias. Se a gente não tivesse tido esse problema, a Rápido. gente teria entregue o carro com 30 e poucos dias aí. Você sabe que eu trabalhei com importação muitos anos no mercado de luxo. Às vezes, a gente mandava vir da Europa por Uhum, avião, por aéreo. uhum. Às vezes demorava mais de um mês para chegar, por quê? Porque tem o trâmite de importação, porque às vezes dá um problema na chegada, é documentação, é licença. Para o óculos tinha o antidumping. Então, são várias coisas que a gente pode chegar em uma semana, como pode chegar em 3 meses. Nós já realizamos embarques, em mais de uma oportunidade, a gente já realizou embarques aéreos, tá? De veículo, só que a gente é muito prejudicado por aquele ponto do fato do frete ser somado ao valor do veículo. Então, um frete internacional custa hoje 875 dólares, sendo que um frete aéreo vai custar 12 mil. Mas para um cara que está gastando 2 milhões de reais no carro, ele faz o cálculo e fala assim, mas não é tanto. Mas esses 12 mil, eles acabam virando cento e poucos mil reais. Porque ele entra na cadeia de tributos e acaba encarecendo demais o processo. Então, é muito raro a gente ver, mas dependendo da necessidade, acontece. Inclusive, falou agora de imposto Uhum. novamente, o Rick Soares está perguntando, em média, qual o total, entre aspas, né, porque a gente sabe que não pode ser exatamente, de porcentagem de imposto em relação ao preço do carro, dos elétricos. Então, num carro elétrico, ele chega a mais ou menos 52%, tá? E a gente está considerando um modelo 3, onde o IPI é 9%, e eu estou considerando um ICMS de 18%. Vai ter estados onde o ICMS vai ser 12%, vai ter muitos clientes, hoje, por exemplo, na importação direta na pessoa física por São Paulo, entram com liminar para não pagamento desse tributo, mas hoje, em média, a tributação no carro elétrico, considerando esses dois fatores, chega a dar 52%. Isso só a parte de tributos. Claro, depois a gente vai ter CAT, LCVM, vai ter IBAMA, despachante, armazenagem, DTA e por aí vai. Outras milhares de taxas. Exatamente. Mas pelo menos é menor. Tem muitos mercados que é mais de 150% só de imposto, fora essas taxas extras, né? Que as pessoas não querem simplesmente fazer uma compra no Americanas, na Amazon e você recebe bonitinho em casa. Muita gente, agora o dólar subiu um pouquinho, mas eu tinha um cálculo uma época atrás, que o pessoal pedia preço e eu já nem fazia o cálculo. Eu falava assim, quanto que eu custo o carro? 50 mil dólares? 500 mil reais. Poxa, mas tanto assim, mas infelizmente, se você parar para pensar, eu passeio no Brasil e eu vejo um brinquedo que custa 500 reais, que eu sei que aqui custa 50 dólares, e o pessoal fala, gente, isso daí é um roubo, isso é aquilo. Não é. A hora que você parar para calcular os tributos, a logística, o ganho do pessoal e todas as etapas do processo, infelizmente esse é o valor que a gente paga. Não tem muito como É fugir. verdade. E tem alguém perguntando aqui qual estado brasileiro você mandou mais Tesla? Inicialmente, Santa Catarina era o estado que mais tinha recebido Teslas, né? Mas hoje São Paulo, Mais? Santa Catarina tinha mais Teslas que São Paulo. E hoje São Paulo, sem dúvida,
ele popularizou e é o lugar hoje onde a gente mais envia, onde a gente mais cota os carros Tesla para empresa. Você sabe quantos Teslas você, né? Você já enviou para o Brasil? Nós Você tem temos esse hoje controle? mais ou menos uns 55 Teslas no total no Brasil. Desses 55, pelo menos 42 carros foram embarques DPR. Sendo, Legal. E como sendo que, funciona de, sendo que o desse, pós-venda? sendo que desses Oi, fala. 42, na verdade, a gente só incrementou dos últimos 2 anos para cá, né? A gente começou a pegar firme quando o Rota 2030 foi aplicado e a gente conseguiu a redução de tributos. Você vê que a redução de tributos faz diferença no custo final. E aí a gente começou a focar melhor e, claro, quando nossa parceria com a Tesla estreitou e a gente tem mais confiança em poder trabalhar com o carro. E também agora, desde 2019, a gente começa a ver as pessoas começam a se interessar mais porque é um carro elétrico. Agora as pessoas começam a ver que tem mais lugares Porque um problema muito sério no Brasil são os pontos de Exatamente. recarga. E cada vez mais a ver que algumas estradas estão começando a colocar, porque até então as pessoas estavam com medo dessa situação. É diferente nos Estados Unidos que cada ponto tem um ponto de recarga. Aqui não. Exatamente. Mas é uma tendência, né? As leis estão mudando. Muita gente hoje, por exemplo, está sendo os novos projetos são obrigados a terem pontos de recarga, o pessoal está conhecendo melhor e é uma tendência do mesmo jeito que aconteceu na Europa, China, acontece aqui nos Estados Unidos. O Brasil vai seguir essa tendência e é um caminho sem volta. Muita gente fala, gente, isso daí é o futuro. Eu falei, não, é a realidade. Você quer ter um Tesla hoje, a gente resolve para você. Então, não dá para pensar muito. Você tem que acompanhar e tem que seguir. E eu acho que você ia perguntar sobre o pós-venda, né? Eu ia te perguntar, como funciona o pós-venda, as revisões, a manutenção, já que aqui não tem uma O, Tesla no Brasil, vamos assim dizer. o Você carro está longe. elétrico, ele não tem revisão, tá? O pessoal fala assim, poxa, mas como é que funciona? Como é que eu vou fazer? Ele fala, como é que eu vou fazer com a revisão? Eu falei, não tem, né? O carro elétrico, ele não tem revisão. Claro, ele pode ter um problema de sensor, ele pode ter um problema de bateria, pode ter mil carro é carro. Ou seja, qualquer tipo de carro ele pode ter, desde um carro mais simples até um mais caro. Isso a gente não tem dúvida. O bom do carro elétrico é que muita coisa pode ser feita de forma remota. E isso aí é onde é que entra o nosso grande diferencial. Eu estou praticamente todos os dias na Tesla. Nós temos o pessoal tem um certo respeito muito grande pela gente, porque a gente ajuda muito os clientes que entram na loja, que querem exportar, não só Brasil, e eles acabam, e eu digo, eles me perguntam, Daniel, como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa relação? Eu falo para eles, a primeira coisa que a gente precisa é serviço, tá? Hoje, a primeira pergunta de alguém que quer importar um Tesla, quer ter um carro elétrico, quer ter alguma coisa diferente no Brasil, ele fala assim, tá, e se acontecer alguma coisa, como é que eu faço? O fato do carro elétrico poder ser conectado de forma remota, ele tem pouca manutenção física, né? Muito mais da a parte eletrônica. Eu vou te contar dois casos rápidos que a gente teve. A gente exportou um carro para um cliente, para um senhor, né? Que ele está em Londrina, no Paraná. E ele, logo que ele recebeu o carro, Daniel, eu queria que o carro, eu não falo muito bem inglês e tal, eu queria que o carro tivesse o menu em português. Você pode me ajudar? Eu falei, infelizmente em português ainda não tem nenhum lugar, nem o Tesla de Portugal, naquela época tinha o Tesla, tinha o menu em português, mas o mais próximo é o carro, é o menu em espanhol. Ele falou, perfeito, me ensina como é que faz, eu coloco aqui em espanhol e vou usando. Aí eu fiz um vídeo para ele, mandei. 2 dias depois, o pessoal de tecnologia da empresa dele me liga e fala assim, Daniel, alguma coisa aconteceu com o carro, desapareceu, voltou tudo para o inglês e desapareceu o menu em espanhol. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, que ele fez para desaparecer isso? Eu falei, faz um vídeo e me manda que eu não estou acreditando. Ele fez um vídeo, me mandou e eu falei, nossa, realmente. Aí eu fiz um contato com um engenheiro que a gente tem em Fremont, na Califórnia, na fábrica, e ele falou, Daniel, pede para o cliente deixar esse carro conectado a tal hora, a hora aqui da Califórnia. Ele falou, faz a matemática, avisa para eles o horário, a janela de horários que eu preciso desse carro estar conectado, que eu vou resolver. Perfeito. A gente combinei com eles, falei, de tal hora, deixa o carro conectado no Wi-Fi que ele vai dar uma olhada. Ou seja, de Fremont, da Califórnia,
Ele entrou no carro, fez a manutenção, atualizou o software, tirou o bug, botou o espanhol de volta. No dia seguinte eu ligo e falo, gente, e aí, como é que ficou a questão do carro? Perfeito, já está em espanhol, está funcionando tudo direitinho, fantástico. Eu falo, nossa, eu falo, não acredito. Então, como é que a gente conseguiu resolver um problema que a gente achou que não fosse ter solução de uma forma tão simples, por fato do carro ter a conectividade, né? É o tal do IoT, que agora, né, Internet das Coisas, que até o Salão do Imóvel semana passada fez um webinar sobre isso, que fala, os aplicativos hoje você consegue conectar qualquer coisa. E o carro elétrico ele é muito nisso, né? Muito ligado no aplicativo. E quanto aos acessórios, eu posso incorporar alguns itens que não são de série no ato da compra? Porque às vezes, por exemplo, o Manuel, o que ele estava falando para a gente? Ele estava contando, você comprou o básico, e aí, de repente, se ele quiser incorporar alguma coisa, ele consegue? O Tesla, na verdade, algumas das funções do Tesla são através de software, tá? Então, por exemplo, um FSD, que é um Full Self-Drive, que custa US$ 7.000, eu, por exemplo, recomendo a todos os clientes não comprar o FSD, porque é um acessório muito caro. E a gente não sabe se ele vai utilizar esse acessório tantas vezes quanto ele acha que vai usar. Então, eu sempre recomendo, faz o seguinte, compra sem um FSD, depois que o carro chegar, usa o carro, testa, vê o quanto confortável você se sente. E se você virar e falar assim, não, realmente eu quero ter o Full Self-Driving, eu quero adicionar esse opcional ao meu carro, a gente tem como, através de Wi-Fi, solicitar isso e adicionar esse opcional ao carro. Tudo que você quiser comprar de acessórios e que não são de série, que você não adquiriu na A hora da grande, compra, a grande maioria a depois. gente consegue. E o que a gente não consegue, a gente está batalhando. Tem uma função que a gente não estava conseguindo, que era passar um carro de Standard para Standard Plus, mas a gente ainda não desistiu, né? A gente está conversando com a Tesla e provavelmente a gente vai conseguir concluir também essa opção. E existe a possibilidade de um futuro próximo de fabricar Tesla no Brasil? Então, Como que estão? Como que tá então isso? eu tive há mais ou menos uns 3 meses atrás, na verdade, o cargo mais alto que eu consegui conversar. E dentro da Tesla, que é um gerente regional de vendas aqui da parte sudeste dos Estados Unidos, ele queria me conhecer, né? A gente vinha fazendo muito. Nossa conta, hoje nós somos a maior conta corporativa da Tesla no sul da Flórida. E ele estava na região e ele pediu para o vendedor, ó, pede para o Daniel estar na loja que eu queria conhecer. E aí a gente foi, conversou, ele me perguntou como é que ele poderia ajudar e tal. E aí eu perguntei para ele, falei, qual é a intenção de vocês de irem para o Brasil? E aí, de imediato, ele falou, ó, no atual momento, nenhuma, zero. Ele falou, num país onde a companhia de petróleo é uma estatal, ou seja, a gente não tem muita visão. Ele falou, eu sei que a indústria do petróleo é muito forte aqui dentro dos Estados Unidos, mas a gente conseguiu batalhar e a gente está vencendo aqui dentro. Mas no Brasil, que a gente não sabe exatamente como a regulamentação pode funcionar, a Petrobras tem muita influência dentro do governo e tal, ele falou, a gente não tem, a primeiro momento, a gente não tem intenção nenhuma de ir para o Brasil. Então, eu acho que a gente não deve ver a Tesla de forma oficial por um bom tempo ainda no Brasil. Eles estão focados, né? Eles acabaram de decidir que eles vão fazer mais uma fábrica aqui no Texas. Eles estão no processo de construção da fábrica da Alemanha e estão expandindo a fábrica da China. Então, eu acho que eles têm muitos mercados ainda a serem trabalhados para ele poder decidir se ele realmente vai querer ir para o Brasil ou não. Não, e consegue exportar, né? Então, eu acredito que o seu trabalho ainda vai continuar por muito tempo aqui para E o eu acho que Brasil. mesmo a Tesla indo depois de forma oficial ou não, a gente tem ainda como continuar dando algum tipo de suporte, porque sempre vai ter alguma peça, alguma manutenção, alguma coisa a ser feita que a gente pode ir se adaptando. Eu já passei por esse processo em 2018. Antes de 2018, um dos carros que a gente mais exportava era o Ford Mustang. E aí até a Ford ficava naquela que abria, tinha salão do automóvel, levava o Mustang, ameaçava vir e não via. Isso ela fez por mais ou menos umas 3 vezes.
Quando ela decide trazer o Mustang de forma oficial para o Brasil em 2018, falei, bom, vamos esperar para ver o preço. Como eles trabalham com refatura de fábrica, eles têm um preço muito competitivo e a gente não consegue bater o preço deles. Hoje, para importar um Mustang GT, o meu custo é mais caro do que a importação oficial. O pessoal não consegue entender isso, mas é porque eles trabalham com refatura. O que eu declaro 50, ele declara 35, porque ele tem uma nota de fábrica para respaldar ele, eu não. Eu tenho que declarar o que eu pago no produto. Então, eu não consigo competir. Então, eu falei, bom, acabou, né? O que vai ser da DPR agora se nosso principal produto foi praticamente eliminado, né? Mas aí surgiu o Tesla, surgiram outros carros, foram surgindo outras oportunidades, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu. Para você ter ideia, 2018 foi quando isso aconteceu. 2019 foi eu praticamente tripliquei as vendas, graças ao Tesla. Ou seja, quando a gente está numa situação de pânico, a gente tem que esperar para ver qual vai ser o dia de amanhã e acabou sendo muito melhor. Certeza. Me diz uma coisa, você trabalha com, você exporta para o Brasil Tesla, mas tem mais alguma coisa que você De tudo, exporta? na verdade. A De gente elétrico. exporta. Hoje, o carro mais próximo que a gente exporta para o Brasil, que a gente consegue redução de tributos, é um híbrido, que é a Chrysler Pacifica. A Chrysler Pacifica, ela tem Ah, tecnologia plug-in, né? Que você consegue ligar ela na tomada. E pelo fato dela ter a tecnologia plug-in, ela também goza de algumas reduções de tributo. Por exemplo, o imposto de importação não é 0, mas é 2. E o IPI também é reduzido. Então, você consegue um custo interessante nesse veículo e vou te dizer que é um dos carros, depois do Tesla, acho que é o segundo ou terceiro carro que a gente mais exportou para o Brasil nos últimos anos. e aqui o Ricardo está perguntando para a gente se a gente consegue a presença do EMOB, da Tesla no EMOB, no salão do EMOB esse ano. Será que a gente A consegue? Tesla não tem muito costume de participar de salão, tá? Eu acho que os únicos... Eu tive em Detroit, no último principal que a gente teve, eles não participaram. Eu tive ano passado também em Genebra, no Salão de Genebra, a Tesla não participou. Eu cheguei lá no aeroporto, falei, bom, vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente. Já de cara encontrei tinha um Tesla no aeroporto. Vi muito Tesla na rua, mas a Tesla não tem. A Tesla, o engraçado da Tesla, a forma com que ela trabalha é muito interessante. Eu digo isso, eu tive num evento de mobilidade elétrica no México alguns meses atrás, e a gente sentou numa mesa onde tinham 12 pessoas. E uma dessas pessoas era um dos primeiros Model 3 do México. E aí o pessoal, cada um se apresentou, eu falei que eu trabalhava com exportação de carros da Tesla e tal, aí todo mundo se impressiona, realmente Tesla chama atenção. E aí ele comenta que ele tem ele começa a falar e ele não para mais. Aí eu até brinco com o pessoal, falei, ó, ele é meu vendedor, ele já vendeu uns 3 carros, 4 carros aqui para mim só na mesa, porque quem tem Tesla, a maior publicidade da Tesla são os próprios proprietários de Tesla. Ela não precisa, você não vai ver advertising de Tesla, você não vai ver eles anunciando, você não vai ver eles fazendo comercial, você não vai ver eles fazendo nada fora do que as tradicionais fazem, porque ela não precisa vender, ela não precisa fazer muito esforço para vender o carro. Realmente ela tem um produto que é muito fora do normal. Então ele se vende por si só. Eu exportei um carro para um cliente meu no Peru e ele tem uma Cherokee lá. O segundo carro dele é um Jeep Cherokee. E ele me liga, ele fala assim, Daniel, quando eu tenho que sair com a Cherokee, eu sento na Cherokee, ele fala assim, parece que eu voltei 10 anos no tempo. Ele falou, eu fiz um, eu tô voltando, ele falou, porque eu já me acostumei com o Tesla e é diferente, eu me pergunto por que eu demorei tanto para tomar essa decisão. Porque realmente o carro é apaixonante. A gente tem um grupo de Teslas no Brasil, né, onde a gente se conversa, e quando por um acaso alguém vende o carro, entra lá comunicando e tal, a primeira pergunta que vem é: vamos ver quanto tempo ele consegue ficar sem Tesla. Porque uma vez que você se acostuma, é difícil você acabar rodando com outros carros. Mas de repente a gente não tem a Tesla aqui, mas tem algum parceiro seu que queira colocar o Tesla no salão Não, EMOB para a gente divulgar isso aqui, sem, quem sabe? Vamos.
Consegue, tem tempo aí para Isso estudar isso isso. sem dúvida. De forma oficial, vindo pela Tesla, eu acho difícil, mas É, através dos parceiros, sem sombra de dúvida. porque seria muito interessante para os parceiros terem Com certeza. contato. Bom, a gente já está. Ah, ó, o Andrigo Isidoro está perguntando que carro que você usa, Daniel? Qual Tesla que Eu você tenho aqui usa? nos Estados Unidos, eu tenho uma Chrysler Pacifica e acabei de comprar um modelo 3. Ah, legal. Bom, você tem mais alguma coisa que eu me perdi aqui, que eu esqueci de perguntar sobre importação? Tem mais alguma coisa que você queira Eu acho que está tudo pontuar? muito claro, né? O importante era a gente esclarecer o processo, explicar a tributação, como tudo funciona, a complexidade do processo, que para nós acaba se tornando muito fácil, porque é nosso dia a dia, né? A gente, que nem você mesmo falou, no processo de importação você vai lidar com vários pequenos problemas. Isso é inevitável e o bom da gente, do nosso lado, é que a gente já teve todos os tipos de problema. Então a gente sabe a solução para todos eles. Então sempre que a gente tiver alguma situação atípica, algo que a gente precisar resolver, a gente vai saber contornar e realizar. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema no processo de importação. A gente entregou todos os carros que a gente vendeu. Há quantos anos você Eu, trabalha com eu trabalho, exportação de hoje eu carro estou no no mercado de Brasil? exportação há mais de 10 anos. Tem uma bagagem em E, tanto e, aí, e né? o engraçado é que eu foco só em carro. Muita gente me liga e fala, Daniel, você é uma trading? Cara, eu quero trazer. Não trago. Daniel, eu tenho uma Mercedes aqui, eu quero uma peça. Não trago. Eu só trago peça. Nosso foco é carro e as peças que a gente faz são para atender nos clientes que importaram veículos com a DPR. Senão eu saio do foco e eu não consigo dar o atendimento. Eu brinco, né, com o pessoal. Todo o atendimento DPR é comigo. Você vai mandar um WhatsApp, você vai falar comigo, você vai ligar, você vai falar comigo, sem nenhum momento vai passar por uma secretária, por um vendedor, nada, porque eu, não, no processo de informação, no processo de importação, a informação não pode faltar. E toda vez que a gente acaba intermediando esse processo, ele pode chegar a uma informação desencontrada, pode acontecer alguma coisa que não esteja de acordo, e eu não gosto disso. Meu contato eu brinco, porque eu faço questão, porque cada importação que eu faço, eu ganho um amigo. Então, eu tenho milhares de amigos no Brasil, eles vêm para cá, para Miami, a gente se encontra, eu vou para o Brasil, eu acabo encontrando eles. Para mim é uma grande satisfação, eu gosto muito do que eu faço. Não, é verdade mesmo. Com algumas pessoas que já têm o seu carro elétrico, que a gente conversou, que trouxe por você, a gente já percebeu que todos têm você com o maior carinho, porque E realmente eu, deu e tudo eu por certo. ele. Olha, eu tenho uma última pergunta para fazer, mas o Instagram ele corta a gente depois de Uhum. 1 hora. E a gente está no limite do limite. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, escreve para a gente, manda inbox, que a gente depois se comunica e a gente responde através da Web Electrics. Me diz um tchau, um até logo, para a gente terminar essa live aqui. Falta 1 minuto e Eu 40 para a gente agradeço terminar. mais uma vez a oportunidade. É sempre bom a gente tá falando sobre o processo de importação, sobre os carros, sobre a Tesla, que é uma paixão de todos, né? E a gente tem que educar, né? A pessoa que quer conhecer o produto, quer saber como é que funciona, e esse é meu objetivo. Eu brinco com o pessoal, a gente não vende carro, a gente educa, né? Nessa transição do carro elétrico, você tem que educar o cliente, você tem que explicar como é que funciona o carregamento, para que ele quer o carro, todo o passo a passo. Então, esse é o meu objetivo. Você vai me ligar às 6 horas da manhã, eu vou responder. Você vai me ligar às 10 horas da noite, eu vou responder. E eu vou explicar uma, duas, 200 vezes o que for preciso, porque é o meu trabalho, é ensinar o pessoal a entender melhor esse mundo de carros elétricos. Muito obrigada. Eu vou ter que terminar aqui, porque a gente está nos segundinhos finais. Eu quero agradecer a você, Daniel, por toda a sua paciência, por toda a sua expertise que deixou aqui com a gente, pelos nossos telespectonautas, né? Que agora esse é o nosso nova comunicação. E obrigado a todos por estarem aqui na Web Elétrica com a gente todo esse tempo.
Grande beijo, obrigado pela Abraço a todos oportunidade. vocês. Até Tchau. mais, tchau, tchau.